Desde a antiguidade se conhece e utiliza os polímeros naturais. No entanto, a ciência e a indústria dos polímeros teve origem no início do século XIX, quando Hancock, na Inglaterra, descobriu o efeito da mastigação da borracha natural, tendo sido em 1843 patenteada a vulcanização da borracha por meio do enxofre. O plástico foi inventado pelo inglês Alexander Parkes em 1862. A palavra deriva do grego plásticos, que significa próprio para ser moldado ou modelado. Os plásticos possuem unidades químicas ligadas covalentemente, repetidas regularmente ao longo da cadeia, denominadas meros. O processo de transformação desses monômeros, formando o polímero, é chamado polimerização. Caracterizam-se por serem moldados por aquecimento, pressão ou ambos. A primeira experiência comercial bem-sucedida na área dos polímeros deve-se a Hyde, que, em 1870, nos Estados Unidos, usando cânfora como plastificador do nitrato de celulose, produziu a celuloide. Os plásticos baseados em acetato de celulose e caseína foram desenvolvidos no começo do século XX e comercializou-se a baquelite, um polímero que ainda hoje é muito usado em caixas e ligações elétricas. Em 1917, a falta de matérias-primas fez com que os químicos alemães desenvolvessem uma borracha sintética. O produto inferior à borracha natural serviu como ponto de partida para a importantíssima indústria da borracha artificial sintética. Após a Segunda Guerra Mundial, foram criados outros polímeros importantes, como o dacron, o isopor, o poliestireno, o polietileno e o vinil. Até poucos anos atrás, todos os tipos de plástico eram obtidos a partir do petróleo. Em refinarias especializadas, purifica-se o petróleo e, após um longo processo industrial, chega-se no polietileno. O polietileno é cortado em pequenos grãos que são utilizados pela indústria de transformação, na fabricação de vários materiais e utensílios, em especial os sacos plásticos. As sacolas plásticas não têm um custo elevado. Cada sacola, em média, custa de 30 centavos a R$1. Em grandes quantidades, o valor sai até menor. Existem muitos tamanhos e cores. No Brasil, o uso da sacola plástica ainda é muito frequente. Lojas de todos os setores as utilizam. 95% das pessoas, ao fazerem compras em supermercados, utilizam sacolas fornecidas pelo próprio estabelecimento. Em alguns lugares, há uma taxa por sacola, para tentar diminuir seu uso. Porém, ela continua sendo a preferida da população, visto que a maioria reutiliza depois. Por mais barata e prática que seja, as sacolas plásticas são um grande problema ambiental. Ainda que sejam recicláveis, o custo econômico fica muitas vezes inviável. A sacola plástica polietileno de baixa densidade é fabricada pelo processo de extrusão, o mais importante processo de transformação de plásticos. Extrudar significa empurrar ou forçar a sair. Muitos materiais são transformados pelo processo de extrusão: metais, argila, alimentos, plásticos e etc. O processo de extrusão de plásticos consiste basicamente em forçar a passagem controlada do material granulado por dentro de um cilindro aquecido, por meio de uma ou duas roscas, sem fim, que transportam, misturam, compactam e permitem a retirada de gases liberados no processo. Na saída do cilindro, o material é comprimido contra uma matriz de perfil desejado, a qual dá formato ao produto, sendo este depois calibrado, resfriado, cortado ou enrolado. Os polímeros são normalmente extrudados no estado fundido e, nesse caso, o polímero é alimentado no estado sólido, se funde e é levado à saída da extrusora. Dos tipos de moldagem por extrusão, as sacolas são produzidas pelo tipo de moldagem a filme. Este processo é usado na fabricação de produtos com espessuras muito pequenas. O ensaio de tração é o mais utilizado para caracterizar materiais, pois permite a avaliação de diversas propriedades dos materiais. A amostra sob tração é deformada até sua ruptura. Essa tração é aplicada de forma crescente ao longo do eixo mais comprido do corpo de prova. Na imagem,
podemos ver uma máquina universal de ensaio de tração. O PEBD é um polímero bastante flexível à temperatura ambiente e bastante dúctil. Além da grande deformação, o perfil de curva de tração do PEBD apresenta uma tensão baixa e aproximadamente constante até a ruptura, o que evidencia o escorregamento das macromoléculas umas sobre as outras. A maior parte do PEBD é usada em folhas flexíveis, agricultura, construção, sacos industriais e folhas de alta transparência. Porém, outras aplicações como frascos, ampolas de soro, tubos e mangueiras flexíveis, isolamentos de fios e cabos elétricos também são importantes. A seguir, são apresentadas as curvas de tensão versus deformação do polímero PEBD, e esse ensaio foi realizado a temperatura ambiente, uma velocidade de 500 mm por minuto.